Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Na parte mais profunda do mar ficava o palácio do rei do mar. E ele tinha 6 filhas, eles brincaram no jardim o dia todo. Ao contrário das outras princesas, a mais jovem era quieta e pensativa. E o nome dela era a Pequena Sereia. Acima de tudo, ela adorava ouvir histórias sobre o mundo das pessoas. Tradicionalmente, uma sereia só poderia subir à superfície pela primeira vez em seu 16º aniversário. E agora é hora de ver a terra e a princesa mais jovem. Ela emergiu perto do navio, cantando e música vindo do convés. Esta foi a primeira vez que a princesa viu o navio. Na cabine do navio, a pequena sereia notou um belo príncipe. Por um longo tempo ela não conseguiu tirar os olhos dele. De repente, uma violenta tempestade começou no mar. O navio do príncipe atingiu uma rocha e se espatifou em pedaços. Na escuridão total, um relâmpago brilhou e a pequena sereia viu o príncipe cair no mar. Ela o resgatou trazendo-o para a terra. Logo o príncipe foi encontrado por uma garota que passava. Quando ele acordou, ele sorriu para ela e agradeceu por salvá-la. A pequena sereia ficou triste porque o príncipe nem sabia de sua existência. Ela mergulhou na água e nadou para longe. Pelas histórias de seu pai sobre pessoas, a pequena sereia sabia que eles consideravam a cauda de peixe das sereias feia. Portanto, para agradar uma pessoa, é preciso adquirir 2 pernas. No dia seguinte, a pequena sereia foi para a bruxa do mar. A feiticeira concordou em fazer uma poção para ela que transformaria o rabo de peixe em um par de pernas delgadas. O andar da princesa seria gracioso, mas cada passo que ela desse traria uma dor insuportável. E se o príncipe se casasse com outra, a pequena sereia se transformaria em espuma do mar. Em troca, a bruxa desejava tirar sua voz maravilhosa da garota. A princesa estava pronta para qualquer coisa perto do príncipe e concordou. Tendo navegado para o palácio do príncipe à noite, a pequena sereia bebeu uma bebida mágica. Uma dor aguda percorreu e ela desmaiou. Ao acordar à tarde, a menina viu o príncipe à sua frente e, baixando os olhos, encontrou 2 pernas em vez de um rabo de peixe. O príncipe tentou descobrir quem ela era e como chegou aqui, mas a pequena sereia não conseguia falar. Apesar de seu andar arejado e sua bela dança, ela sentia uma dor terrível nas pernas. O príncipe tornou-se cada vez mais apegado à pequena sereia, mas ainda a tratava como uma criança fofa. Nunca lhe ocorreu fazer dela sua esposa. Certa vez, o príncipe admitiu que seu coração está ocupado por quem o salvou há muito tempo na praia, e eles vão se casar. A pequena sereia ficou muito chateada, mas não podia lhe contar a verdade. Quando chegou a hora do casamento, o príncipe convidou a pequena sereia para ir com os noivos em uma viagem de lua de mel. Uma luxuosa tenda de lua de mel está estendida no convés do navio. A pequena sereia tinha uma última noite para ficar com aquele por quem ela deixou sua casa, deu sua voz maravilhosa e suportou tormento sem fim todos os dias. Mas ele nem percebeu. Quando o silêncio caiu sobre o navio, a pequena sereia sentou-se no convés e esperou os primeiros raios de sol. De repente, perto do navio, ela notou suas irmãs. Eles choraram pedindo à bruxa para ajudar a salvar a princesa da morte. A feiticeira deu-lhes uma faca afiada, com a qual a pequena sereia deveria perfurar o coração do príncipe. Uma gota de seu sangue transformaria suas pernas em um rabo, e ela poderia retornar ao mar. A pequena sereia olhou para dentro da tenda e viu ali um casal apaixonado adormecido. Ela não encontrou forças para tirar a vida do príncipe e jogou a adaga no mar. Com pesar, a pequena sereia se jogou na água, mas a bondade da princesa derreteu o coração da bruxa malvada. A feiticeira cancelou seu feitiço, e a pequena sereia novamente tinha uma cauda de peixe em vez de pernas humanas.